Nós estamos estudando Pedro, primeira epístola de Pedro, e hoje no capítulo 4, a partir do versículo 7, o trabalho da hospitalidade. Nós estamos vendo o trabalho espiritual, é o trabalho de Cristo. Todo trabalho é espiritual se for para Deus, tá bem? Não importa se você pega uma vassoura para varrer um chão em algum lugar para fazer a obra de Deus, então isso é um trabalho espiritual. Se você estiver cuidando de algum parente seu que está doente, você está fazendo aquilo para o Senhor, é um trabalho espiritual. Todo trabalho é espiritual, desde que feito para a glória de Deus. Nós não podemos ficar separando tanto a nossa vida entre sagrado e profano, entre igreja e mundo secular, porque nós estamos nesse mundo de passagem, somos peregrinos. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos cidadãos do céu, e tudo aquilo que nós tocarmos, todas as pessoas com as quais nós interagirmos, isso é um trabalho espiritual. O crente, ele não mata o tempo aqui. O crente, ele não está de bobeira nesse mundo. Tudo que ele faz tem uma intenção, a intenção de abençoar pessoas, a intenção de glorificar ao Senhor. Se você começa a pensar dessa maneira, você sabe que ao dar um copo de água fria para um obreiro, você tem o galardão daquele obreiro. Ao orar pelos missionários, ao contribuir, ao abrir as portas da sua casa, do seu coração para ajudar servos de Deus, você também está fazendo a obra de Deus. Então veja tudo como um trabalho espiritual. Não comece aí a se sentir, eu não faço nada para Deus. Você faz, só o fato de você estar vivo nesse mundo. Se você é um crente, você está trabalhando para o Senhor, é um trabalho espiritual. É claro que a gente precisa comer, abastecer nossa casa de bens e de recursos, mas até isso, até o seu trabalho, onde você estiver enfrentando lá o seu sistema que é do mundo, mas você é um servo de Deus fazendo a obra de Deus. Uma vez numa formatura em um lugar, numa cidade, o pregador falou que Deus não chamou médicos, engenheiros, advogados, Deus só chamou obreiros, missionários, servos de Deus, que estão fazendo a obra num hospital, num escritório de advocacia, numa fábrica. Então é uma maneira de ver o assunto, né? Tudo é espiritual. O trabalho de santificação, nos primeiros versículos, é claro que é espiritual, né? Esse daí já é mais óbvio, mas o trabalho de hospedagem, o trabalho de hospitalidade é um trabalho de amor, é um trabalho espiritual. Interessante que a palavra latina para hospitalidade é hospice, com H, né? Hospice. Daí dá origem a duas palavras, hospitalidade e hospital. São ambos lugares que cuidam de pessoas. Uma hospedagem cuida de pessoas e o hospital também cuida de pessoas. E às vezes os dois fazem as duas coisas, como o bom samaritano, ao pegar aquele infeliz lá, todo machucado na rua, coloca em cima do lombo de um animal, leva até a hospedagem. E lá ele paga, dá o cheque calção. Ainda existe cheque calção? Ainda tem? E ele fala, se faltar alguma coisa, eu pago depois. Mas ele deixou numa hospedagem um homem todo estourado. Então ali havia o cuidado físico para ele e também o repouso. Então a hospitalidade é algo tão importante, né?
Nós vamos falar disso um pouquinho mais no versículo 9. Versículo 7, alguém pode ler, por favor? O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Nosso irmão dirigente falou da vinda de Cristo Jesus. É tão bom quando algum crente ainda lembra que Cristo Jesus vai vir. É bom ainda lembrar que o arrebatamento está na palavra de Deus e precisa ser enfatizado. Algumas pessoas acham que está demorando. Aguenta aí que você vai primeiro do que o arrebatamento, tá bom? Então, se o arrebatamento não for logo, você vai logo. Então, de alguma maneira, o fim está próximo. Nós às vezes pensamos que temos uma certa longevidade, e a longevidade ela é muito relativa quando se pensa na idade de 50 anos. Quando você tem 50 anos, você acha que ainda tem muito tempo de vida, mas você já passou mais da metade do tempo da sua vida. Eu me lembro uma vez que uma criança falou assim para minha esposa, isso não é para mim não, tá? Para minha esposa. Minha esposa falou a idade, ela falou: mas você é muito, mas muito velha. Foi ela, não foi comigo, hein? Achei engraçada a expressão da criança, você é muito, muito velha. Eu me lembro de um professor que eu tinha no curso bíblico, né? Eu estava no curso bíblico e ele tinha 27 anos, eu achava que ele era velho, porque eu tinha 20 anos. Então 27 anos era muito velho. Então uma pessoa que pensa que ainda é nova precisa rever seu conceito aí do que é ser novo, não é? Meus irmãos, o fim está próximo. Embora você não queira tocar nesse assunto, mas o fim está próximo. E o fim de Pedro já aconteceu, de Paulo, até do velho. Quem que é o apóstolo velho? João. Até ele, que Jesus insinuou que ele não ia morrer, né? Até para ele chegou o fim. Meus irmãos, o fim é próximo. Estava conversando com Jonas, né? O pastor Agripino, né? Já está com o Senhor, mas veja que morte, né? Um bezerro, um garrote, né? Um boi adolescente. Ele escapa de um sítio, ainda com a corda arrastando pelo asfalto, e dá uma trombada no pastor de 84 anos. Ele bate a cabeça no chão, vai para o hospital. Aí eles falam: ele vai ficar bastante tempo no hospital até recuperar. Mas não ficou bastante tempo, já faleceu, né? Uma morte assim, uma pessoa que já viajou por tantos lugares, fundando igrejas por aí, e é atropelado por um bezerrão, né? No asfalto. Veja que coisa, né? O fim é mais próximo do que a gente pensa. As pessoas, elas estão como nos dias de Noé. O que eles faziam nos dias de Noé? Comiam, bebiam, se davam casamento, ou seja, viviam a vida normal. E nós estamos vivendo uma vida normal como se fosse para sempre. E Pedro, que fala dos sofrimentos, ele fala que o fim de todas as coisas está próximo. Pedro foi escritor no Novo Testamento, evidentemente fora Jesus, que escreveu Apocalipse, né? Pedro foi a pessoa que falou mais claramente sobre a escatologia desastrosa, ou seja, o fim de todas as coisas em desastre. Ele fala que os elementos dos céus abrasados, eles vão cair, vai destruir tudo, é o fim do mundo. E Pedro
aqui ele já está dando para nós uma introdução daquilo que ele vai falar no capítulo, na segunda carta, capítulo 3. O fim de todas as coisas. Não é só o seu, não é só o meu, não é só o fim da igreja na terra, não é só os nossos planejamentos terrenos, mas o fim de todas as coisas está próximo. E a exortação que vem depois disso é: sede criteriosos e sóbrios. Eu me lembro uma vez que, pela graça de Deus, eu ganhei um amigo para Cristo. Desde a infância, a gente era amigo de rua, né, de infância, e aí eu vim para o Instituto Bíblico Peniel e aprendi escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Aí, voltando e conversando com ele, eu dei uma aula para ele lá de 1h30 mais ou menos, de bate-papo, andando na rua, de escatologia. Escatologia, veja só. Ele falou assim: mas isso aí não é muito complicado, não? Ele tinha razão, podia começar com João 3,16, né? Mas ele foi apreciando todas as palavras, falando: isso é muito complicado, isso é muito difícil. Ele não era salvo, eu estava dando um curso de escatologia para ele. Que loucura é essa, né? Mas sabe, aí ele escreve para mim depois de alguns meses dizendo: eu fui salvo por Jesus por causa daquele estudo. Fiquei muito contente com isso, né? Então, às vezes a loucura dá certo. Mas Pedro, ele nos fala em 2 Pedro, capítulo 3, falando que, no versículo 10, né, que Jesus Cristo vai vir como um ladrão, o dia do Senhor, que é o dia da vingança, o dia da ira de Deus, no qual, nesse dia, né, os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, queimados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Estou eu falando com meu amigo incrédulo sobre essas coisas, mas nada melhor do que falar do fim do mundo para o incrédulo. E aí a gente pensa: mas em que esses estudos podem ser práticos para nós no dia a dia? O versículo 11 eu acho que responde muito bem a essa dúvida. Versículo 11, alguém pode ler? Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Olha, é bom desfazer essa ideia de que esses assuntos não tem nada de prático. O fim do mundo, o arrebatamento, o céu, o inferno, o lago de fogo, tem muito a ver com o santo procedimento. Quando as pessoas sabem que o fim está próximo, o desastre está acontecendo, as pessoas começam a buscar uma vida de santidade. Eu não posso imaginar o desespero daquelas pessoas no Air France, caindo no meio do Oceano Atlântico. Vocês lembram disso? Despencando. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Viram lá alguns destroços, mas não tem corpos, não tem nada. Caiu, mergulhou. Aqueles poucos segundos, né? Alguns falam eles desmaiaram. Outros falam, não, se está com a máscara de pressurização, eles estavam conscientes. Mas um avião caindo, eu imagino o que as pessoas estão pensando. Elas estão pensando em Deus, refazendo seu conceito de que Deus existe. Estão pensando, agora é o meu fim, e o que eu fiz da vida. Não é assim que dizem, que passa a vida toda pela cabeça?
Quando nós estamos na iminência de um fim, nós começamos a pensar se nós poderíamos ser uma pessoa melhor. Então tem muita prática no desastre. Quantas pessoas em hospital dizendo: se eu sair daqui vivo, eu vou servir a Deus, eu vou ser missionário, eu vou ajudar na obra missionária, eu vou ser o melhor crente, vou falar para o pastor: pode sair daí que agora eu cuido da igreja. Quando está no hospital. Por que isso? Por que no hospital os maiores votos de piedade, procedimento santo, empreendimento espiritual acontecem no leito do hospital? Por quê? Porque é a iminência do fim. O fim faz você ser mais sóbrio, faz você pensar mais nas coisas sérias da vida. Então 1 Pedro 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. O avião está caindo, tá bom? Você está nele. Põe a máscara aí, primeiro em você, depois nos outros. O avião está caindo. E o que você tem que fazer agora que o avião está caindo? Você precisa ser criterioso, sóbrio. Não é hora de molecagem, não é hora de brincadeira, é hora de seriedade, sobriedade. Não é hora de ficar bêbado, porque sóbrio é o contrário de ébrio, que é bêbado. Não é hora de grandes festas, grandes divertimentos. É hora de você ter um critério na sua vida. A palavra critério, ela dá origem, a palavra grega dá origem para a palavra julgamento. É hora de você fazer um auto-julgamento. É hora de você pensar seriamente na vida, na sobriedade, a bem do quê? A favor do quê? Das suas orações. Às vezes a nossa oração é uma oração tão... Eu vou usar esse termo, mas eu não sei se para Deus é assim, tá? Às vezes nossas orações são tão inúteis, porque elas não têm propósito nenhum. Não, só eu que já aconteceu isso. Orou, não sei quanto tempo, depois no final da oração você nem lembrava que você orou. Porque foi tão automático assim, as palavras, que não fez diferença para a nossa vida espiritual. Algumas orações, elas não beneficiam em nada, mas para o bem das suas orações, você precisa ser criterioso, sóbrio, pé no chão. Cada palavra que você está orando a Deus não é uma palavra perdida. O Senhor Jesus falou a respeito de palavras perdidas na oração. Ele disse: não sejam como os fariseus. Você tem que ser mais econômico nas suas palavras, nas suas orações. Não é para ficar com vãs, o quê? Repetições. Não diz nada isso daí. É como um aluno que tem que fazer uma página de escrito para o professor, só que ele não tem na cabeça dele uma página, ele só tem 2 linhas. E como é que faz para você ter nota quando na sua cabeça só tem 2 linhas de conteúdo e você tem que preencher 25 linhas? O que você faz? Vocês aí que são craques, enche linguiça. Você enche linguiça, você começa a colocar a palavra que tem nada a ver. Você colocou uma, colocou outra que é igual, a outra é prima, a outra é tia. Fala. O dia que eu fiz a cirurgia, eu já tinha orado, colocava na mão de Deus antes. Aí as enfermeiras pôs na máquina, quando eu cheguei na sala de cirurgia, o anestesista parece que estava mais por aqui, começou, tá tranquilo, tá cegando, tá. Aí eu senti aquele versículo que Jesus falou para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também podem vencer. As enfermeiras tudo amém. Olha lá, até eles estavam com medo, né? Então nós, o pregador
pregador, né, em Eclesiastes, ele diz, ao entrar na casa de Deus e tal, o que ele fala sobre as nossas palavras? Sejam poucas as vossas palavras. Então, ser sóbrio, ser criterioso, porque o fim está próximo, vai fazer muito bem para as nossas orações. Vamos ser mais objetivos na oração, saber mais o que nós devemos pedir, pedir para o Espírito Santo fazer uma triagem nos nossos pedidos de oração. Senão a gente gasta muito tempo com coisa que realmente não importa. Mas o Senhor, Ele está nos dando uma certa urgência. Versículo 8. Mas sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Quanto mais eu penso nesse assunto de amor, mais eu penso, eu não tenho amor. Eu preciso aprender esse assunto aqui. E parece que é daqui que surgem todos os outros assuntos. E a gente começa a entrar em assuntos, como o pregador fala, né? O dirigente falou, assuntos grandiosos demais para nós. Tem tanta coisa grandiosa que a gente está colocando à mão e sem a capacidade mínima de praticar o básico, que é o amor aos irmãos. Mas não é apenas amar, mas é um amor intenso, uns para com os outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, pelo fato de amarem uns aos outros. É a base de tudo. E antes de grandes definições de amor, porque não precisa de grandes definições de amor, tem a regra áurea. Ou seja, aquilo que você não quer para você, você não faz para o outro. Aquilo que você quer para você, você faz para o outro. Regra áurea. É uma regra de ouro. Ou seja, amar intensamente as pessoas. E Pedro é esse. Agora eu falaria para Pedro, quem é você, Pedro, para falar? Era egoísta demais, tudo era para você. Então agora Pedro é transformado pelo Senhor, ele ama de verdade, ele pede para as pessoas amarem, porque o amor, além de fazer o bem para o outro, ele cobre multidão de pecados. Vários ainda têm dúvidas sobre essa expressão, porque aparece em Provérbios também, sobre cobrir pecados através do amor. Não é acobertar pecados, não é esconder o oculto que precisa ser revelado, não é ser cúmplice em coisas erradas, mas é cobrir as pessoas com amor, perdão, advertência, que também faz parte do amor, tirar as pessoas do erro. Quando nós amamos as pessoas, nós cobrimos os pecados, porque a Páscoa quer dizer exatamente isso. Pessar quer dizer passar por cima. Deus passava por cima dos pecados? Não. Colocava sangue por cima dos pecados. Essa é a maneira. Dentro da arca havia 3 objetos que lembravam a rejeição do povo para com Deus. As tábuas simbolizavam a rejeição à palavra de Deus. A vara de Arão simbolizava a rejeição à liderança de Deus. E o pote de maná simbolizava a rejeição ao alimento de Deus. Tudo que nós oferecemos para Deus é rejeição. Nós não estamos gratos, nós não estamos contentes. Por isso Deus olhava aquela arca de cima para baixo, pronto para destruir o povo. Mas uma vez por ano o sumo sacerdote, ele levava lá uma cumbuca de sangue e ele aspergia. Ele derramava sangue na tampa. O nome daquela tampa qual era? Propiciatório. Propiciar quer dizer ficar satisfeito. Era uma tampa que Deus ficava satisfeito e não condenava o pecador por causa daqueles pecados, mas ele ficava satisfeito com o sangue em cima daquela tampa.
Jesus Cristo, ao morrer por você, você fica debaixo do sangue de Cristo. E Ele olha e vê Jesus, e Ele fica satisfeito em ter moído Jesus, o pecador. E ali estão os teus pecados também. E você fica aceito por Deus por causa do sangue de Cristo. Como o publicano que nem ousava levantar seus olhos e falava: "Sê propício a mim." Talvez olhando e pensando na tampa da arca, o propiciatório, "Ser propício a mim." Meus irmãos, o amor de Deus já cobriu os seus pecados. Não é que Ele deixou para lá. Ele colocou algo mais importante sobre os seus pecados: o sangue de Cristo Jesus. Quando nós amamos os irmãos, nós temos que amar num pacto de sangue. Ou seja, Cristo morreu por você, eu amo a sua vida, e mesmo que sejamos, como o dirigente falou, sejamos pecadores, nós estamos pecando cada vez menos por causa do sangue de Cristo, e entendendo essa santificação, e também perdoando pessoas, aceitando as pessoas em Cristo Jesus na base do sangue. É isso que cobre a multidão dos nossos pecados. E aí ele começa a dar subpontos ao amor, porque amar amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Mas como que é o amor? Como é que é a engrenagem? Como é que começa a funcionar o amor para empurrar outras atitudes na nossa vida que vão fazer o bem para as pessoas? Aí você poderia fazer uma lista de várias pequenas engrenagens que fazem rodar toda essa máquina que é amar uns aos outros. E aqui, se eu pedisse para vocês, ia começar a brotar aqui pensamentos e ideias como amar as pessoas. E Pedro, ele vai citar a hospitalidade, o serviço com os nossos dons, a palavra. Apenas 3, né? Apenas 3 modalidades de amor, de como agir com as pessoas. O que é a hospitalidade? Versículo 9, alguém pode ler? Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Mutuamente quer dizer o quê? Hã? Isso. Iguais, um para com o outro. Tem um cantor de praia que foi achado e fez uma música com uma corda só. Não canta não. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Eu não vou na sua casa para você não vir na minha. Você tem a boca grande, vai comer minha farinha. Era baiano, cara. É o baiano. Veja, você pode ser hospitaleiro, você faz tudo por mim, você cuida de mim, mas na hora de eu cuidar de você, nada. Tem um aspecto do orgulho, né? Como aquilo lá, a gente vai na casa de alguém, come, toma uma refeição, depois a gente sai, a próxima vai ser na minha casa. Não, isso aqui é só um presente para você, não precisa pagar nada, né? Mas a gente sempre quer pagar. Isso é uma parte da nossa vida que é chamada orgulho. A gente nunca quer ficar devendo nada para ninguém. A gente não aceita presente de graça. A gente não aceita graça de graça. Tem que pagar alguma coisa. Esse é um aspecto ruim. Mas o outro aspecto ruim também é quando uma pessoa só dá. E ela nunca recebe nada em troca, tem alguma coisa errada aí. Deus sempre dá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Tá bom, eu sei que Ele não está pedindo nada, mas se você não faz nada também, mostra que você não valorizou o presente que Ele te deu. Então precisa ter uma valorização do presente que Deus nos dá. Por isso, ser hospitaleiro é algo mútuo. Um ajuda o outro. Hospitalidade não é uma coisa fácil, né, irmãos?
Por isso que tem aqui uma advertência junto com a ordem hospitalidade. Qual é? Bom, visitante desarruma a casa, você arrumou tudo para ele direitinho, por que ele teve que mudar aquele imóvel se eu já coloquei para ele? Não, ele muda. Criança, não, aquilo lá é aprovação vestido de criança, né? Elas bagunçam suas coisas. As pessoas, bom, não vou falar porque senão vocês acham que eu estou murmurando, tá? Hospitalidade sem murmuração. Não é fácil ser hospitaleiro por muito tempo. Por muito tempo não é. Né? Só para uma refeição, só para uma noite dormida e tudo bem, né? Senão já tem os ditados, né? Chineses, árabes, né? Ditado chinês: visita é igual peixe, no terceiro dia começa a feder. Né? Então, vários lugares, várias nações já colocaram piadinhas sobre o ser hospitaleiro, que não é fácil. Mas quem é hospitaleiro, abrindo a porta da sua casa, é uma pessoa que ama. É uma pessoa que ama. É uma pessoa que ela não está se importando com, entre aspas, o incômodo que o outro pode trazer na sua casa. Vai mudar a rotina. Eu tenho viajado em vários lugares e às vezes as pessoas dão o próprio quarto delas. Eu falei, não, gente, esse é o seu quarto, deixa a gente na sala mesmo, sem problema nenhum. Tem pessoas que dão o quarto das crianças. Eu falei, não faça isso. Porque eu quero que a sua criança me ame, não que me odeie. Mas eu recebi uma resposta bonita uma vez. Não, eu quero que os meus filhos amem os obreiros. Amém. Fala, Elsa. Eu tenho 2 filhos. Aí quando eles eram crianças, chegava visita lá em casa, você recebeu visita em casa, antes de uma primeira e depois também. Aí um deles, eles chegaram e me falaram assim para mim: onde que eu vou dormir? Tipo, já deu a cama dele, né? O outro mais velho, o irmão sabe quem é, falava assim para mim: só não vai pôr na minha cama não, né? Eu já dormi na sua casa? Então, Abraão e Sara, né? Ou Abraão e Sarai, não me lembro. Eles receberam 3 homens. Um era Jesus, o anjo do Senhor. Ele não sabia que eram anjos, mas Hebreus fala que alguns, sendo hospitaleiros, sem saber, eles receberam o quê? Anjos na sua casa. Então nós podemos fazer uma grande diferença. Nabal, ele foi um mau anfitrião. Quer dizer, nem foi anfitrião, porque Davi e o seu exército estavam num apuro temporário e pediram ali alguma ajuda. Mas ele não quis ajudar. Nabal, cujo significado é tolo. A esposa dele que livrou a barra, né? Abigail. Mas a gente já sabe o que aconteceu depois. Ser hospitaleiro é uma pessoa que ela não está olhando quem, mas ela está olhando o que. O que fazer, não para quem, mas o que precisa ser feito. Lavar o banheiro para deixar limpinho para a pessoa, fornecer para ela coberta, fornecer para ela alimento. Então o Senhor Jesus foi muito bem recebido na casa de Simão? Não, Simão nem lavou a poeira do pé de Jesus, mas uma pessoa que não era dona da casa serviu a Jesus, lavando os pés com lágrimas, enxugando com os cabelos. É um coração hospitaleiro. A hospitalidade, ela é pedida de nós, porque o próprio Jesus quer entrar na nossa casa. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, aí eu entrarei e cearei com a pessoa. Ele quer que os crentes sejam hospitaleiros. Você não abre a porta da sua casa se você não tiver aberto a porta do seu coração antes. Não se trata de dar boas comidas, boas hospedagens, mas de dar aquilo que você pode.
Então, na história já houve casos de hospedagem muito bonitos. Por exemplo, os mosteiros, eles fizeram várias hospedagens na Espanha e em toda a Europa. Era chamado de caravansansais, que já vem de caravana, né? Que eles já deixavam uma casa pronta para as pessoas que tinham que passar por ali. Naquela casa já tinha alguns recursos, algum alimento, que os monges iam de tempo em tempo ver como é que estava ali, para ver se alguém passou por ali e usou dos alimentos para colocar mais alimento, abastecer mais, e fizeram isso. Os monges fizeram muita hospitalidade na história. Em todo lugar, pessoas abriram a porta do seu coração. A família Corrie ten Boom na Holanda abriu a porta da sua casa, no sótão da relojaria deles. Eles abrigavam judeus perseguidos. Aquilo custou muito caro para eles, mas eles abriam a porta do seu coração e ajudaram pessoas. Desculpa eu falar de um exemplo nosso, mas uma vez chegou na nossa casa um médico, eu ia falar pedagogo, mas é que cuida de criança. Pediatra. Pediatra. Chegou, ele era um pediatra, um médico. Ele podia estar num hotel, mas ele estava totalmente desbaratinado. Ele estava grogue, ele não estava drogado nem nada, ele estava passado. Algumas noites sem dormir, a esposa mandou embora de casa e ele chegou lá. E aí eu fui tentar ter uma conversa racional com ele, ele me falava coisa com coisa. Eu falei, o senhor está precisando dormir, entra aqui. Aí abri a porta do quarto do meu filho. Falei, deita aí e dorme. E ele dormiu a tarde toda. Aí ele acordou, falei, agora vamos comer. Damos comida para ele. Aí ele contou um pouco da história dele para mim, para minha esposa. Aí comeu, nós falamos um pouco de Cristo, mas ele estava muito... Aí ele entrou no carro e seguiu viagem. Não sei o que aconteceu com a vida dele. Mas às vezes a hospedagem é para momentos difíceis mesmo. Há riscos? Sim. Sempre há riscos em receber. Nessas hospedagens que eu mencionei na Espanha, que os monges fizeram, uma vez veio um grupo bem mal intencionado de soldados e usou essas hospedagens como uma estratégia de destruir o vilarejo. E eles destruíram as pessoas usando a hospedagem. Lá em Troia, né? Época da Grécia e tudo mais, eles receberam as pessoas e receberam um presente, um enorme cavalo de madeira. E aí eles receberam com muita alegria e colocaram no pátio. À noite, a portinhola do cavalo de madeira abriu e saíram muitos soldados e acabaram com Troia. Esse é o famoso presente grego. Cavalo de Troia. Então, em Glencoe também, isso já é mais onde sua filha está, irmão, país de Gales. Lá tinha um clã chamado MacDonald. E aquele clã recebeu as tropas inglesas ali, Gales, Escócia, Irlanda do Norte, e eles receberam os soldados, achando que eles estavam fazendo coisas boas. Os soldados ingleses, isso foi em 1600 por aí, as tropas inglesas quase acabaram com o clã MacDonald. Não é a lanchonete não, tá? É um clã que existe lá, uma família. Eles acabaram com a família. Então, já houve muito abuso de hospitalidade. É um grande risco. Me lembro o pastor Jeremias, da Igreja Batista em Vila Barros, em Guarulhos. Ele recebeu dentro da casa dele um criminoso.
mas ele recebeu porque Deus o dirigiu assim. Pregou o Evangelho, não me lembro se a pessoa se converteu ou não, mas ele pregou o Evangelho para a pessoa, recebeu aquela pessoa dentro de casa, mas não era um foragido, mas era uma pessoa que tinha passado por penitenciária, e ele, sabendo do risco, com filhos em casa, ele recebeu. Então, a hospitalidade, ela pode transformar vidas, tanto de um lado quanto do outro. Você que recebe e você que é hospedado, há riscos, sim, há riscos, mas a palavra de Deus, ela diz para ser hospitaleiros. Os apóstolos e os pregadores itinerantes, eles precisavam que os crentes os acolhessem, porque os hotéis, as hospedarias que havia lá, né, no Império Romano, esses lugares, eram um antro de prostituição e de bandidagem. Não vai colocar o servo de Deus num lugar desse, mas recebia nas próprias casas. E esse servo de Deus, ele não passava ali pouco tempo, ele passava muitos dias. E eles recebiam e deveriam receber com gratidão, sem murmuração. Hospitalidade é uma maneira de você mostrar amor pelas pessoas. Versículo 10. Outra maneira. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A outra maneira é servir uns aos outros. Com o quê? Com o dom que você recebeu. Talvez você tenha o dom da contribuição, talvez você tenha o dom do socorro, da misericórdia, o dom da admoestação, talvez você tenha o dom do serviço, talvez você tenha o dom do ensino, talvez você tenha o dom do governo, da presidência. Então, de alguma maneira, você se encaixa na obra de Deus. E você vai servir as pessoas com o dom que Deus te deu. E para servir as pessoas com o dom que Deus te deu, você precisa se dedicar a isso. Todo mundo deve contribuir, mas tem gente que tem o dom da contribuição. Ele deixa de tomar um lanche em alguns dias do mês, por exemplo, se ele é acostumado. Para quê? Para economizar, e esse dinheiro vai para essa pessoa. Ele faz às vezes investimento para que o dinheiro multiplique para ajudar na obra de Deus. Pessoas que têm o dom do serviço, ele não espera assim, olha, a festa está acabando, ajuda a mexer com as cadeiras, ajuda a recolher os copinhos. Não, ele já sai fazendo tudo isso daí. E ele não fica reclamando, né? Ninguém faz nada nessa igreja. Faz. É que enquanto você está ali, alguém está consolando o outro, no canto ali, conversando com alguém, edificando aquela vida. Todo mundo faz algo na obra de Deus, se quiser. Então você tem a maneira de amar as pessoas com as habilidades que Deus te deu. E você tem que servir como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Agora eu vou falar uma coisa que vai até arrepiar alguns mais velhos. Você é o guarda-comida das pessoas. Lembra da Ana Maura? Lembra do guarda-comida? Você é alguém que... Você é uma despensa. Quando as pessoas abrem a porta, elas encontram lá lata de ervilha, de milho, maionese, elas encontram uma prateleira cheia. Quando elas abrem você tem tudo para oferecer para elas. Você é dispenseiro da multiforme graça de Deus. De todas as maneiras as pessoas serão abençoadas por você. Você é o guarda-comida. Você já ouviu essa expressão, Gustavo? Nunca ouviu, né? Guarda-comida. Mas tem uns caipira também que, mesmo novo, já sabe que é guarda-comida, porque é aquela família que guarda aquele imóvel até hoje, né? Você conhecia guarda-comida? Quando tinha guarda-comida, não existia geladeira em geral. Não tinha geladeira. Meus irmãos, nós somos uma dispensa para as pessoas.
As pessoas estão abrindo a porta da sua vida. Quando elas abrem, o que elas encontram lá? Será que elas vão encontrar uma despensa cheia? Pode usar, é sua. Então está aqui. A minha vida é uma despensa. Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus quer usar a sua vida. Comece a abastecer seu guarda-comida aí. E também tem uma outra maneira de abençoar pessoas e mostrar amor. Versículo 11. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Você tem o dom de falar? Fique quieto. Opa. Não. Você tem o dom de falar? O que você faz? Fala. É isso que eu sei fazer, então eu vou falar. Mas vai falar o quê? Os oráculos de Deus. Aquilo que Deus quer que você fale. Se você serve, sirva na força que Deus supre para você. Porque Deus vai ser glorificado através da sua vida, por meio de Jesus Cristo, trabalhando na sua vida. Meus irmãos, isso é amar. Isso não é só isso, mas ele coloca aqui 3 dicas como amar as pessoas. Sendo hospitaleiro, servindo a Deus com os dons que Ele te dá, você é um guarda-comida, uma despensa, e também falando. Se você pode falar, fale para as pessoas. E às vezes fala com a mão, né, Agnes? Porque algumas pessoas não ouvem, então algumas pessoas se dedicam a falar com os outros através da mão, como a Cristina também, Cristiane. Que Deus abençoe os irmãos. O trabalho de servir aos outros, de ser hospitaleiro não é fácil. A gente tem gastos, a casa fica desorganizada. Às vezes nós somos mais para o lado do ostracismo. Ostracismo vem de ostra, fechadinho lá no seu canto, não quero saber de gente, não gosto de gente. E também a gente não quer expor a nossa casa, a nossa família, nossos bens, nossa comida. Tudo para algumas pessoas é difícil para ser hospitaleiro. E tudo se resume numa palavra feia: egoísmo. Nós não amamos as pessoas, nós somos egoístas. Que Deus abençoe sua vida. Deus não está mandando você fazer aquilo que você não pode, mas Ele está mandando você fazer aquilo que você pode. Não dar aquilo que você não tem, mas dar aquilo que você possui. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar. Nosso Deus, agradecemos porque há maneiras de servir os irmãos e aos incrédulos através da hospitalidade, do serviço, da palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos encaixe na Tua obra, em algum lugar, em alguma situação, diante de pessoas. E nós queremos fazer o melhor que o Teu Santo Espírito fizer nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.